Se você está vendo esse vídeo hoje, você está a apenas um passo de ficar rico. Depois que eu apliquei isso que você vai ouvir agora, eu saí de uma vida de um completo escasso para um cara bem-sucedido em pouquíssimo tempo. Eu tomei a decisão de estudar a vida de dezenas de pessoas bem-sucedidas, milionários, bilionários, e ao fazer isso, eu percebi que existia um padrão, existia uma ciência, existia um passo a passo que todos eles seguiram para sair de uma vida escassa para uma vida bem-sucedida. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Eu sei que você é alguém que no ciclo dos seus amigos, que no meio da sua família sempre pensou diferente. Você sempre teve desejos maiores, sonhos maiores, vontade de conquistar coisas grandes, e ao compartilhar com essas pessoas, você era sempre zoado. Elas zombavam de você, porque elas não conseguiam acreditar no tamanho do projeto que você acredita. Então, você se sentia um completo idiota por achar que estava sonhando alto demais e que nunca alcançaria esse objetivo. Isso acontece porque crenças limitantes foram plantadas na sua mente, dizendo que você não conseguiria, que ser rico não era uma coisa para todos. Se você não nasceu rico, você não pode ser rico. Se você não veio de uma família rica, você jamais vai ser uma pessoa rica. E isso começou a entrar na sua mente e você começou a acreditar nessas mentiras. Então, esse passo a passo vai tirar você dessa escassez e vai te levar para o lugar que você sempre desejou chegar. Você vai precisar de 4 coisas. Primeira delas, ter um desejo profundo. E quando eu falo de um desejo, não é algo genérico. Eu estou falando de uma quantia monetária que você deseja alcançar, e eu estou falando de um tempo específico determinado que você vai alcançar essa quantia. E aqui você vai precisar de 2 coisas muito importantes. Primeiro, você vai precisar de ousadia. Segundo, você vai precisar de ter o pé no chão. Em que sentido? Ousadia para pensar num valor alto, que provavelmente você nunca teve contato com esse valor, então vai ser algo completamente fora da sua realidade mesmo, mas você também vai precisar ter o pé no chão, ser racional no sentido do prazo que você vai alcançar essa quantia. Então, por exemplo, vamos supor que você é alguém que nunca teve contato com 1 milhão. Não faz sentido você querer determinar R$ 1 milhão em 3 meses, isso não vai acontecer. Você não vai conseguir alcançar esse objetivo. Agora, se você é alguém que nunca teve contato com R$ 100 mil, mas determina um prazo de 1 ano, 2 anos, com toda certeza você vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, primeiro passo, determine um valor monetário que você quer alcançar. Isso precisa ser um desejo profundo do seu coração. E, segundo passo, em quanto tempo você vai atingir esse valor monetário? Eu lembro que quando eu fiz isso, eu escrevi uma declaração, e nessa declaração era algo basicamente assim: em dezembro do ano tal, terei em meu poder tal quantia, que chegará até mim de diversas formas. E aí, a gente vai para o terceiro passo. Você vai precisar ter um plano. E nesse plano, você vai precisar pensar o que você vai dar em troca desse dinheiro que você quer atingir como objetivo no tempo que você determinou. E aí, é muito louco porque o dinheiro está disponível para todo mundo, mas ele chega para quem deseja ele e para quem dá algo em troca para que ele venha. E o trabalho é essa coisa que a gente dá em troca. Mas apenas trabalhar ou trabalhar muito não significa que você ficará rico, porque o que a gente mais tem no Brasil hoje são trabalhadores, e a maioria deles não chegaram lá. Então você precisa trabalhar corretamente. E mais que isso, você precisa trabalhar aqui, na mente. E é isso que eu estou te ensinando a fazer agora. Então vamos lá, você tem uma quantia monetária definida, você tem um prazo estabelecido para chegar nesse valor. E agora você tem um plano, o que você vai dar em troca para receber essa quantia. E eu lembro também que na minha declaração eu falava: em troca desse dinheiro, prestarei o serviço mais eficiente de que sou capaz como vendedor de produtos Apple e infoproduto. Eu tenho uma loja de produtos Apple, sou empresário no ramo de tecnologia, eletrônicos. E aí eu lembro que eu falei:
Eu vou vender o máximo de MacBooks que eu conseguir. Eu vou entregar a maior quantidade de MacBook, de iPad, de iPhone, de mentorias que eu conseguir para quem deseja entrar nesse nicho. E quando eu defini esse plano, eu fui para a quarta coisa, que é a mais importante depois que você determina tudo isso que a gente falou até aqui. É uma regra, na verdade. A regra é inegociável. Você nunca poderá desistir desse plano. A rota, o trajeto, o caminho, ele pode ser alterado. O destino, nunca. Então não existe desistência do ponto A para o ponto B. O que você pode fazer é altera a rota, diversifica a rota. Conforme você começa a caminhar, você tem essa liberdade de alterar a rota para que o plano seja cumprido. Mas você nunca pode desistir. Trabalhando duro para esse plano ser cumprido, você chegará nesse objetivo. E lembra que eu falei que uma das coisas mais importantes se tratava daqui, da mentalidade? Ao fazer isso, a gente começa a substituir, a reprogramar o nosso subconsciente das crenças que nos travavam, que nos limitavam, que nos impedia de chegar nos objetivos que eram grandes demais para todos do nosso ciclo. Quando a gente começa a reprogramar, a fazer isso que eu estou compartilhando com você, e esse próximo passo agora que eu vou falar, você começa a dar comando para o seu subconsciente entender que essa é a nova forma de pensar, que essa é a nova coisa que você acredita, que essa é a nova forma de viver, de andar, de pensar, e ele começa a criar caminhos para que você chegue nesse objetivo. Isso é muito poderoso. Eu lembro que em pouquíssimos meses que eu comecei a colocar isso em prática, negócios começaram a fluir. A minha empresa começou a vender como nunca antes, pessoas, novos clientes chegando, influenciadores buscando parcerias. Eu lembro que, cara, eu virava pra minha esposa e eu falava assim, isso nunca aconteceu nos últimos 3 anos, que loucura. E eu comecei a vender, a minha empresa saiu de uma quantia de faturamento para uma quantia gigantesca. E eu comecei a prosperar, finalmente, tendo liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica. Eu saí de uma vida completamente escassa e hoje eu tenho uma vida que me dá liberdade. Graças a Deus, eu sou bem-sucedido. E eu tô só no começo, mas eu quero compartilhar essa jornada com você. Eu lembro que uma das coisas que foi muito importante depois que eu defini quantia monetária, prazo para essa quantia e tracei um plano, eu comecei a fazer uma parada chamada imaginação. Eu comecei a imaginar, quando eu tivesse essa quantia, quando eu chegasse nesse lugar que eu determinei de valor monetário, como que seria a minha vida a partir daquele momento? Que roupa eu vestiria? Que restaurante eu frequentaria? O que teria naquele cardápio daquele restaurante? Qual seria o valor daquele restaurante? Eu iria me preocupar porque eu teria dinheiro para pagar. Qual carro eu andaria quando eu atingisse esse objetivo financeiro? Como seria a casa ou apartamento que eu iria morar? Quantos cômodos? Como era o sofá que eu ia sentar? O tamanho da TV que eu ia assistir? Isso é muito poderoso. Eu comecei a imaginar isso. Com esse plano escrito, eu comecei a imaginar todos os dias. E eu quero que a gente vai praticar isso agora, porque você vai colocar isso em prática todos os dias quando você acordar e todos os dias antes de você dormir. Você vai colocar isso em prática. E eu quero te convidar agora para imaginar. Eu vou guiar você nessa imaginação. Vamos lá, feche seus olhos agora comigo. Feche seus olhos. Respira fundo. Pensa agora no valor que você determinou como objetivo. Agora eu quero que você comece a imaginar, nesse tempo que você determinou, seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja, aonde você se imagina morando? Como é a casa? Como é o apartamento? Como é o armário da cozinha? A geladeira? A de inox? O sofá? Pensa agora você sentado
no sofá da sua casa, agora já com essa quantia que você sempre desejou. Você está olhando para a TV. Qual o tamanho da TV? Imagina comigo. Imagina, que roupa você veste? Sabe aquele restaurante que você sempre quis visitar, mas nunca teve coragem de entrar? Vamos lá agora. Tá sentindo? Tá entrando nele? Sabe aquele cardápio que você pesquisou por muitas vezes? Agora você pode pedir o que você sempre desejou. Observe o garçom bem vestido, te atendendo, a taça na mesa. Respira fundo. Aquilo que você sempre desejou, agora começa a ser real. Olha para a companhia que está do seu lado, sentado nessa mesa. Você vai pedir a conta agora para pagar. Você não está preocupado com o valor. Você tem de sobra. Você está saindo do restaurante agora, continua com os olhos fechados. Você está entrando no seu carro. Que cor ele é? Qual é o modelo, a marca? Você consegue sentir o cheiro de novo? Banco de couro. Uau. Agora pensa naquela viagem que você sempre quis fazer. Você sempre se prometeu, quando eu ganhar dinheiro, eu vou para esse destino. Eu vou realizar essa viagem. Imagine você entrando no site agora, comprando a passagem, sem preocupar com o valor. Você tem de sobra. Você está feliz, você fez o pagamento. Agora você tem uma data para embarcar. Você pode ir, viajar, curtir, experimentar. Agora eu quero que você vá para um último cenário. Aquele contrato que você sempre desejou assinar, daquele negócio, que você sempre soube que teria, mas ao compartilhar com as pessoas ninguém nunca acreditou, você está assinando um contrato agora. Pensa você, na sala de escritório, sentado na mesa, numa cadeira confortável. Agora você pega a caneta. Que cor é essa caneta? Ela é prata, é dourada? A ponta dela, a cor dela que você vai escrever é azul, é preta? Sente a espessura da folha que você vai assinar agora, do contrato que você vai assinar. Você consegue sentir essa sensação? Abre os olhos aqui comigo. Você consegue sentir quando você se teletransporta para o momento que você está imaginando, você começa a criar sensação, sentimento, cheiro, visão, desenvolver os seus sentidos. É exatamente isso que você vai fazer. Você vai imaginar a vida que você terá quando esse valor monetário que você estabeleceu nesse prazo tiver sido cumprido. Você vai praticar isso todos os dias. No momento que você acordar e antes de você dormir. Você vai fazer essa declaração que eu vou deixar aqui nos comentários e você vai adaptar ela exatamente na quantia, no prazo e no que você vai dar em troca. Eu quero que você volte aqui daqui 3, 4, 5 meses e você fale como vai estar a sua vida. Porque eu só precisei seguir isso e em 8 meses a minha vida mudou completamente. Você está a um passo de ficar rico, mas só depende de você. Continuar crendo nas crenças limitantes que te travaram até aqui ou executar esse simples passo a passo e ver a mágica acontecer. Não é coisa da cabeça, é ciência, é padrão, é fundamento de todas as pessoas que ficaram bem-sucedidas. Elas começaram por determinação, escolha, elas traçaram um plano, elas seguiram um caminho e elas imaginaram, criaram uma nova versão de si mesmas, substituindo as crenças limitantes, reprogramando o subconsciente para pensar de acordo com essa nova versão que agora está apto para lidar com essa quantia monetária que foi estabelecida. E eu quero ver você rico, prosperando, compartilhando dessa jornada de sair do ponto A
e chegar no ponto B, tendo a sua vida completamente transformada.